um agradecimento eterno ao Edu e Fernando por terem criado a Growth e terem me colocado junto para fazer isso acontecer de verdade. Só que um dos gestores, ele falou uma parada um pouco pesada para mim, que soou muito mal, além de todas as negativas, e ele ainda completou dizendo que se fosse por ele e eu tivesse entrando na Growth hoje, eu não ganharia nem perto do que eu ganho, porque na visão dele eu não valho isso tudo. A saída de Léo Stronda da Growth Suplementos não foi só uma troca de patrocinador, tá? Depois de 8 anos vestindo a camisa da marca, ele anunciou o fim da parceria. E o motivo envolve uma reunião de renovação de contrato que terminou com uma frase bem pesada, tá? Segundo o Léo, um dos novos gestores afirmou que se fosse para contratar ele hoje, ele basicamente meio que não valia o que ele está ganhando atualmente. Bom, isso acontece logo após a venda da Growth para o grupo mexicano aí, né, que já tinha provocado saídas aí como do Giga, Bitelo e mudado completamente o modelo de gestão da empresa. Então nesse vídeo a gente vai entender um pouco dessa treta, né, da saída do Léo, o que foi dito nessa reunião, porque isso pesou tanto, né, na decisão dele, e principalmente para onde ele pode estar indo agora, né, na Max, Integral ou sei lá, uma nova aposta no mercado. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Há um tempo a gente trouxe aqui um vídeo falando sobre o fim da Growth Suplementos, né? É claro que a marca não iria acabar, mas aquela Growth que a gente conhecia, né, com aquela essência de antes, talvez já não existisse mais. Depois que a venda para o grupo mexicano Merama foi oficialmente concluído, né, muita coisa mudou e mudou muito rápido. O que, sendo justo, é até natural, né? Antes quem comandava eram os irmãos aí, Eduardo e Fernando, com uma gestão mais próxima, quase que familiar. Era uma empresa tocada na base da confiança, da lealdade, daquele sentimento de parceria e irmandade, né, que muita gente percebia. Agora, com o grupo bilionário no controle, o cenário ficou mais corporativo, mais estratégico, mais profissional, né, como costuma acontecer nesses casos. E foi justamente aí que começaram os ruídos. Alguns dos principais influenciadores da marca não se adaptaram, né, a esse novo modelo de gestão e acabaram deixando a empresa. E não foram saídas tranquilas, tá? Muitos saíram visivelmente frustrados com a forma como tudo foi conduzido dentro ali da nova diretoria. Os primeiros foram o Giga e o Bitelo, né, dois nomes que praticamente carregaram aí o canal da Growth aí nas costas no último ano. Mudou completamente a minha vida, onde eu tive a oportunidade de conhecer duas pessoas maravilhosas, a qual eu pude ter a honra de ter trabalhado com o Eduardo e o Fernando, que para mim foram muito mais do que chefes, patrões, parceiros, foram muitas vezes irmãos, muitas vezes amigos, muitas vezes até mesmo um pai, que eu perdi há muito tempo na minha vida. E desde de outubro do ano passado até dezembro, o Bitelo ficava implorando ali para eles para fazer o contrato, porque ele precisava de um contrato, porque como já quebrou esse elo de confiança, a gente precisava de um contrato na mesa para a gente se alinhar e ficar dentro da marca. Só que com isso daí demoraram muito tempo, parece que o Bitelo era como um qualquer dentro da marca, né? Os caras não tratavam o Bitelo como um cara de confiança, como os antigos donos tratavam. E com isso daí, depois de 3 meses, quando chegou o contrato do Bitelo na mesa, chegou um contrato que não valia de nada para o Bitelo. Entendeu? É um contrato que tinha uma cláusula lá que realmente anulava todo o contrato que ele tinha. E depois disso daí o Bitelo realmente perdeu a vontade dele de ficar na marca, não só dele, quanto a minha e da minha equipe, e em seguida do Giga também. E recentemente outro nome pesadíssimo da marca resolveu sair do projeto, né? O Léo Stronda. E o pior, né? Teria sido humilhado ainda pelos novos administradores nessa saída. Nesse último domingo, dia 22 de fevereiro, o Léo Stronda ele apareceu num vídeo direto ao ponto para comunicar que depois de 8 anos de parceria já não vestiria mais a camisa da Growth. Assim como o Giga e o Bitelo, né, ele começa dizendo que jamais imaginou sair da marca, mas que com a saída do Edu e do Fernando, tudo acabou mudando. Quebre ou então te manda embora, não sei o que, vocês queiram sair da Growth, papapá. Falei, cara, beleza, vamos fazer o procedimento jurídico, mas eu nunca vou sair da Growth. A não ser que o Edu e o Fernando saiam. Enquanto o Edu e o Fernando estiverem aqui, eu não saio. Eu tenho certeza que eu vou continuar leal e fiel aos dois, porque eu confio muito no que eles fizeram e fazem. O Léo Stronda relembrou um pouco desses 8 anos dentro da empresa, disse que foi o primeiro grande influenciador a apostar na Growth Suplementos, que juntos construíram projetos de enorme sucesso e que acredita ter tido um papel importante para que a marca se tornasse a número 1 no ramo da suplementação. E hoje é o que é a Growth aí, né? Top 1 do mercado, graças a todo o trabalho dessa equipe maravilhosa, não só do Edu e Fernando, mas todo mundo que trabalha por trás das câmeras. Um agradecimento eterno ao Edu e Fernando por terem criado a Growth e terem me colocado junto para
fazer isso acontecer de verdade. E eu realmente não esperava sair da Growth nesse momento. O Léo Stronda ainda contou que mesmo com o início da mudança administrativa, ele não pensava em deixar a Growth, tá? Tanto que ele já estava começando um novo projeto ao lado deles. Mas tudo virou a partir de setembro, né? Quando avisaram que o chamariam para renovar o contrato, só que essa renovação levou meses para de fato acontecer. Mas a história da minha decisão começa em setembro de 2025, agora ano passado, setembro do ano passado, quando o Edu me ligou e falou: Léo, oficialmente estaremos fora da Growth a partir de janeiro de 2026. Então eu estou já começando a fazer uns movimentos para deixar todo mundo assegurado aqui dentro da Growth e ajudar a nova gestão que vai gerir a Growth a partir de agora. Então eu queria ver se a gente conseguia já renovar o seu contrato. Só que passou mais ou menos 4 meses e esse contrato não foi feito. O contrato não chegava e, para piorar, o Léo começou a perceber que a situação do Bitelo e do Giga também não avançava, tanto que eles já estavam negociando com a Max. Segundo o Léo, esse grupo aí de influenciadores maiores da Growth Suplementos chegou a se reunir e combinar que acontecesse o que acontecesse, né, eles permaneceriam juntos, fosse na própria Growth ou em outra marca. Será que isso já é um spoiler aí que ele deixou escapar do próximo destino? Foi quando chegou a notícia de que o Bitelo e o Giga estavam negociando para sair da Growth e ir para a Max Titanium. A gente se reuniu, todo mundo, e a gente chegou num consenso e falou: galera, não vamos pulverizar o time, a gente é um time tão forte, tão maneiro, a gente é todo mundo muito amigo aqui, a gente faz todos os projetos juntos, não vamos fazer um movimento que separe o time. Se for sair, sai todo mundo, se for ficar, fica todo mundo. Vamos conversar com a nova gestão e ver aonde a gente pode chegar para melhorar a nossa condição de trabalho aqui dentro, de repente até melhorar o cachê do Bitelo, do Giga, para eles ficarem aqui dentro. E aí começaram-se as negociações lá, até que chegou em janeiro, início de janeiro, onde o John nos comunicou que já tinha assinado, já tinha se acertado, né, com a Max, e que o Giga e o Bitelo sairiam da Growth. Então foi realmente um baque, a gente pegou a gente de surpresa. Giga e Bitelo realmente saíram, isso fez o Léo repensar sua prioridade de seguir na Growth Suplementos. A vontade de ficar ainda existia, mas agora ele já começava a olhar outras possibilidades. Ele contou que desde que o mercado soube da venda da marca pelos irmãos Eduardo e Fernando, ele passou a receber diversas propostas, muitas delas financeiramente bem vantajosas. Mesmo assim, a sua prioridade continuava sendo permanecer na empresa. O Léo também mencionou a chance de Renato Cariani e o Júlio Balestrin deixarem a marca. É bem provável que isso aconteça, tá? E segundo ele, já passava aí pela sua cabeça que talvez tivesse que assumir a responsabilidade e se tornar talvez o único grande criador de conteúdo ali, puxando a marca para mantê-la relevante e mais do que isso aí no topo. Ao dizer isso, né, dá a entender que ele queria deixar claro que apesar de todas as mudanças, ainda estava focado em continuar e ajudar a manter a liderança da empresa. De pensar, cara, então o Giga e o Bitelo saíram, o Cariani provavelmente junto com o Balestrin vão sair em breve, então eu serei o único a continuar aqui na Growth, a fazer os conteúdos, a gerenciar os conteúdos, gerenciar a carreira dos atletas, a produzir os conteúdos de YouTube e Instagram dos atletas e dos patrocinados. Então, peraí, eu vou ter que mudar um pouco a minha estratégia de trabalho. Isso não foi problema nenhum para mim. Já movimentei todo o cenário que eu tinha atual da minha vida. Conversei com o Blazer, falei: Blazer, vamos levar o Fábrica de Monstros TV lá para São Paulo pra gente estar mais perto da Growth e eu vou começar a criar uns projetos novos para a gente poder divulgar mais a Growth. Então, criei esse projeto Super Hero, que são os desafios das sagas. Criei alguns projetos internos no Fábrica de Monstros, que foi o torneio de fisiculturismo interno do Fábrica de Monstros, onde eu faço um torneio de cada unidade do Fábrica para poder, no final, participar de um grande desafio Super Hero, de um campeonato, ou melhor, um torneio, junto com a NPC, com a Muscle Contest, com as marcas que vão estar envolvidas para patrocinar e ajudar a vida de um atleta na carreira jornada Mr. Olímpia. Então, eu comecei a movimentar e criar projetos. Afinal de contas, eu seria o último, o único a ficar na Growth e ter que fincar essa bandeira e, claro, manter a Growth no top 1 de conteúdo. Mas foi justamente a partir daí que o Léo Stronda percebeu que as coisas tinham mudado de verdade. Ele contou que ao tentar se aproximar ainda mais da Growth para fortalecer a criação de conteúdo, notou que já não tinha mais a mesma autonomia de antes. O novo modelo de gestão, cheio de burocracia típica de uma empresa gigante, começava a travar e dificultar processos que antes eram muito mais simples. Foi quando a gente percebeu também o engessamento de trabalho na Growth, ou seja, eu não tinha mais aquela liberdade criativa, aquela autonomia de criar conteúdos, porque agora, naturalmente, não estou falando mal, mas tinha mudado o tipo de gestão. A gestão nova agora, ela não eram os donos fundadores controlando, eram funcionários contratados que deviam
passar tudo para um conselho e o conselho passar para os donos do grupo. A distância com a raiz da Growth aumentou muito. A Growth realmente perdeu a alma, que é o Edu e o Fernando. E tudo ficou muito mais burocrático, muito mais engessado. Mas até então ele estava inclinado a seguir na Growth Suprimentos, né? Só que chegou o dia da reunião para renovar o contrato e ali aconteceu algo que realmente acabou abalando o Léo Stronda, né? Ele conta que durante a conversa, um dos novos gestores afirmou que se dependesse dele, se o Léo estivesse entrando na empresa hoje, não receberia nem perto do que ganhava, né? Porque na visão da companhia ele meio que não valia isso tudo. Bom, o Léo disse que se sentiu desvalorizado e que faltou senso e sensibilidade, né, da nova gestão para reconhecer a sua trajetória. Afinal, foram 8 anos vestindo a camisa, desde quando a marca ainda era pequena, ajudando a construir a imagem que ela carrega hoje. Totalmente inclinado a ficar na Growth. Só que um dos gestores, ele falou uma parada um pouco pesada para mim, que soou muito mal, além de todas as negativas, e ele ainda completou dizendo que se fosse por ele e eu tivesse entrando na Growth hoje, eu não ganharia nem perto do que eu ganho, porque na visão dele eu não valho isso tudo. E aquilo ali me fez recuar bastante. Eu tô na Growth há 8 anos, como eu comentei no início. Eu entrei lá atrás quando a Growth era bem pequena. Então eu achei que faltou um pouco de senso e sensibilidade de entender a significância de cada atleta que está ali dentro, de cada influenciador que está ali dentro. Tudo também depende da forma como as coisas foram ditas, né? Isso a gente não sabe ao certo. Mas imagina você fazendo o seu trabalho, entregando resultado e numa reunião ouvir do seu chefe que você não vale o que ganha, que se fosse hoje nem te contrataria pelo valor que recebe, né? Então, para mim, isso soa como uma humilhação até bem desnecessária. Não importa se você tem um ego gigante ou se você é uma pessoa simples, né? Uma frase dessas atinge. Né? Alguns podem sentir mais, outros menos, mas sentir eu acredito que todo mundo sente, né? Não tem como passar ileso. E aí, somando isso às propostas que já estavam na mesa, com valores mais atrativos, né? A decisão começou a pesar. Depois de quase uma década, então, ele optou por deixar a Growth. Não vou ser hipócrita, a questão financeira. Eu tinha outras propostas na mesa muito melhores e recusar elas perante a essa nova colocação de gestão na empresa me fez dar um passo para trás e analisar o mercado com mais calma. O Léo Stronda agora está livre no mercado e é fácil imaginar que devam estar chovendo propostas na mesa dele. Pode ser até que já tenha fechado com alguém, né? Mas talvez esteja esperando o momento certo para anunciar. Será que ele vai se juntar a Max Titânio, como fizeram aí o Giga e o Bitelo? Ou pode voltar para a Integral Médica depois de tanto tempo? Ou ainda repetir a estratégia que usou no passado com a Growth, né? Apostando numa marca emergente, né? Uma Dark Lab da vida, ajudar ela a crescer entre as grandes? Vamos ver, né? Por enquanto ele disse que vai focar em projetos pessoais, como o retorno aí dos seus raps maromba raiz, né? Resta saber também se vão ter a mesma essência dos antigos. Enquanto uns saem, outros chegam, né? A Growth anunciou recentemente o Pantera, né, um nome aí de peso no elenco. O mercado da suplementação sempre foi agitado, mas é inegável que a venda da Growth mexeu ainda mais nesse cenário, né? Mas agora eu quero saber de você, né? Você acredita que o Léo ele vai para qual empresa agora? Você acha que os novos donos da Growth vacilaram, né, em desmerecer o Léo assim? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!